Iniciando aqui Master Talk, agora tenho a presença do Dr. Marcos Escobar, que é um português especialista em Salazar, dada a solicitação de muitas pessoas que nos acompanham e que têm já nos pedido há mais de um ano para fazermos um podcast, um especial a respeito da figura de Salazar. E por isso buscamos a pessoa que nós conhecemos, que sabe mais sobre o assunto, justamente para tratá-lo com a precisão que ele merece. Então, doutor Marcos, o senhor pode se apresentar, por favor? Sim, bom, vamos dizer o básico, não é? Eu sou licenciado em Economia, depois fiz um mestrado em Relações Internacionais, trabalhei na banca durante algum tempo e depois dediquei-me à ciência política. E sempre tive muito interesse no pensamento político de Salazar e em outros, em autores contra-revolucionários em geral. E dediquei alguns anos da minha vida à investigação do pensamento político do estadista português e especificamente a influência de um pensador francês, de um filósofo político francês, Charles Maurras, na formação desse pensamento político. E o resultado da minha investigação foi uma tese de doutoramento defendida na Universidade Católica de Buenos Aires, e a publicação é a consequente publicação de um livro sobre o assunto. É basicamente isso, não vale a pena falar mais. Perfeito, uma ótima apresentação. Agora, indo ao assunto, o senhor poderia falar sobre, afinal, quem foi Salazar? Isso é, quem foi Salazar sem as máscaras que muito comumente se atribuem a ele, os termos pejorativos, e assim fazer uma biografia por cima de quem foi especificamente a pessoa de Salazar e o que compôs seu pensamento? Não é uma tarefa muito fácil em pouco tempo fazer um resumo, mas para as pessoas que não conhecem muito, Salazar foi primeiro-ministro das Finanças em Portugal entre 1928 e 1932. Depois foi convidado para formar governo e foi o que se chamava presidente do Conselho de Ministros, que vinha a ser primeiro-ministro ou chefe de governo. E fica nesse cargo de 1932 a 1968. Foi afastado, só sai à raiz de um acidente vascular cerebral que o impossibilita de continuar. Salazar foi a primeira ideia que vem à mente é que ele foi chamado num período, foi chamado como especialista de finanças, que era um catedrático já com muito renome, uma grande reputação na Universidade de Coimbra, era um especialista em economia política e finanças. E Portugal, em 1926, bom, se formos falar sobre tudo, nós teremos de dizer que Portugal, a República é implantada em Portugal em 1910, implantada de forma revolucionária. Em 1910 e 1908 foram assassinados o rei Dom Carlos, e o filho, o príncipe herdeiro, Dom Luís Filipe. E havia uma grande atividade revolucionária, já maçonaria, carbonária. Em 1910, finalmente, conseguiram implantar revolucionariamente a República. E são 16 anos de grande instabilidade. Uma instabilidade, sobretudo, o país na bancarrota. E em 1926 há um movimento militar muito importante que sai do norte, sai da cidade de Braga e desce a Lisboa e derruba o regime de partidos, a chamada Primeira República, a República Democrática, que era dominada pelo Partido Democrático. E numa situação de bancarrota realmente financeira,
os militares não conseguem dar a volta naquilo, mais ou menos durante 2 anos. Conseguiram estabilizar um pouco a questão social, a questão política, mas no que diz respeito às finanças era impossível. Então vão chamar Salazar a Coimbra. Ele assume o Ministério das Finanças e, se eu tivesse de resumir o que é que foi aquilo, que ele impõe determinadas condições para aceitar o cargo. O Ministro das Finanças teria a última palavra sobre qualquer despesa que fosse realizada por qualquer outro ministério. Então era uma coisa bastante diferente do que existia, do que tinha existido até então. Mas o importante aqui é sublinhar que no período de 1 ano ele conseguiu estabilizar as finanças de Portugal. Até então, Portugal praticamente já não tinha moeda, o escudo não valia absolutamente nada. Havia inflação, o país já não conseguia crédito para funcionar, havia escassez tanto de escudos como de divisas, já não havia reservas, enfim, era uma situação terrível. Até é curioso mencionar que na Bélgica havia sido criada uma expressão para designar uma gestão desastrosa de um negócio, de uma empresa, que era o verbo portugalizar. Portugalizar uma empresa era levá-la à desordem, levá-la à bancarrota. Bom, isso com Salazar inverteu-se, porque no período de 1 ano conseguiu eliminar o déficit crônico, o déficit das contas públicas, que passou desde aí e até ao fim do regime, em 1974, passou a acusar superávit, conseguiu restaurar o crédito, conseguiu estabilizar a moeda, o escudo, durante 40 anos, passou a ser uma das moedas mais fortes, conseguiu reconstituir as reservas de ouro, enfim, deixou Portugal com os fundamentos financeiros em ótimo estado, depois de uma situação terrível, crónica, já de muitos anos, muitas décadas. Então ele foi conhecido logo no início como, poderíamos dizer, um grande especialista, um mago, se quiser, um mago das finanças, mas a realidade é que, a partir de determinado momento, o tipo de personalidade que era Salazar, completamente diferente de todos aqueles que haviam passado antes pela mesma pasta e pelos governos sucessivos, era uma figura diferente. Para já, era um homem profundamente católico e ligado aos meios católicos. Depois além de especialista das finanças, era um homem que tinha uma personalidade completamente diferente, era avesso a manifestações, a publicidade, era um homem de estudo, um homem com uma vida ascética, e que foi construindo uma autoridade mesmo no sentido romano do vocábulo, autoritas, e era através do saber, através da experiência, através do exemplo, era um homem completamente diferente. Bom, passam alguns anos, a situação já estabilizada, Salazar julgava que os problemas tinham de ser atacados e resolvidos numa determinada ordem, o problema financeiro tinha de ser resolvido primeiro para depois poder ser tratado o problema econômico, o social e, por fim, o problema político. Então nós chegamos ao fim de 4 anos na questão política e todas as forças que davam sustento a essa situação, esse movimento militar, que foi conhecido como, enfim, que era
Era um governo cívico-militar, porque eram os militares que controlavam a presidência da República, a chefia do governo até então, e eles não sabiam exatamente como desenhar um novo ordenamento político. Eram muitas as forças que compunham essa frente, pode-se dizer assim. Eles sabiam muito bem o que é que eles não queriam. Eles já não queriam aquele regime democrático parlamentar, aquele regime de permanente clima de guerra civil, de partidos, mas não sabiam exatamente o que fazer. Nessa frente havia monárquicos, mas também republicanos mais de tipo presidencialista, por exemplo. Havia uma vanguarda de jovens oficiais também que olhavam para experiências que já tomavam corpo no estrangeiro. Enfim, era como se diz em português, um saco de gatos, quer dizer, havia várias forças ali. Mas se toda essa gente que sustentava a situação sabia o que não queria, mas não tinha uma ideia exata do que queria, a única pessoa que tinha não só, além da capacidade técnica, do prestígio, da autoridade, mas que tinha um pensamento político muito bem estruturado e muito bem pensado, era Salazar. E é ele que é convidado pelo Marechal Carmona para formar governo, para ser o chefe do governo. E, muito bem, ele assume o cargo a 5 de julho de 1932 e, bom, e depois constrói-se o que veio a ser chamado, o que veio a ser conhecido como Estado Novo. Em 1933 há a promulgação de uma Constituição que foi votada, que foi plebiscitada. E ali nós temos determinadas diretrizes. Para Salazar, a Constituição não era uma panaceia, não era enfim, não era um receituário, era simplesmente um programa de realizações. E para ele o que contava muito mais era a Constituição real, não é? Eram os fatos. Bom, a partir daí, Salazar, o consulado, não é? O consulado de Salazar se estende até 1968 e não houve período de paz. Não houve período de paz. As finanças saudáveis, as finanças disciplinadas, embarcou-se num grande programa de reformas, num plano de desenvolvimento, porque uma ideia errada que se tem, além dos adjetivos que se utilizam, e eu queria até voltar à sua questão inicial, né? Como é que os meios de comunicação, o que é publicado, que vem sendo incutido na cabeça das pessoas, é aquela ideia do ditador. Existe uma confusão proposital, que é confundir a ideia de ditadura com a ideia de tirania. E são duas coisas completamente diferentes. Não é? Uma ditadura, para já, se nós voltamos à época romana, a ditadura comissarial era um regime, enfim, numa situação de desordem, numa situação de caos, era uma exceção, um regime de exceção que buscava justamente restaurar a ordem perdida. Agora, vamos pensar na ditadura como um regime que não é de opinião. E, de facto, o Estado Novo Português não era um regime de opinião. Depois entraremos em mais detalhes aí. Mas é um regime de ordem e de autoridade. Agora, o que é que acontece com a diferença entre ditadura e tirania? Se nós temos um regime de ordem e autoridade, cuja finalidade é o bem comum, seja bem-vindo.
Em contrapartida, uma tirania, ela é sempre má, porque ela atenta contra o bem comum. Então aí são duas questões diferentes. Agora, Salazar, na realidade, foi um equilibrista, porque, como eu disse há pouco, ele teve realmente de equilibrar entre as várias forças que compunham a situação, com o objetivo de fazer uma reforma e de defender determinados valores e princípios que possibilitaram uma grande obra de restauração, não só material, mas sobretudo moral, que foi o Estado Novo em Portugal. Mas, como eu disse, não houve tempo de paz, porque com as finanças estabilizadas, a primeira grande reforma, o primeiro grande trabalho, depois nós tivemos aquela tremenda crise a partir de 1929, com uma brutal recessão que seguiu. Quando isso começa a ser debelado, o que é que nós temos aqui ao lado, em Espanha? Uma guerra fratricida, uma guerra violentíssima, com o comunismo a ameaçar de forma tremenda. O que é que poderia ter acontecido a Portugal se os comunistas, se o Frente Popular tivesse ganho a guerra em Espanha? Depois, resolvido o assunto em Espanha, entramos em cheio na Segunda Guerra, onde Portugal conseguiu manter, através de um grande esforço, de um esforço verdadeiramente brilhante, genial, de neutralidade. Terminado o conflito em 45, o que é que nós temos? Vitória do comunismo e da democracia liberal, o demoliberalismo, enfim, que eram inteiramente contrários, né, opostos àquela ordem bastante católica, corporativa, anti-individualista, antissocialista, que existia em Portugal, como existia também em Espanha. E a seguir a isso, o que é que temos? Temos a grande campanha que esses dois vencedores da Segunda Guerra fizeram em contra da Europa e das potências europeias que tinham ultramar, que tinham presença no ultramar. Portanto, não foi depois dos anos 60, com o início do terrorismo, da guerrilha, nas províncias portuguesas do ultramar. Portanto, não houve um só dia de paz, um só dia de sossego durante todo este período. Agora, voltando especificamente à personalidade de Salazar, o que chama extremamente a atenção é que são três atributos, né? Eu poderia definir assim, são três atributos que um homem público, ou que um estadista, que um homem do Estado deveria ter. São três: a inteligência, a integridade e a dedicação. Agora, eu digo sempre, nós podemos encontrar é mais fácil encontrar encontramos inteligentes, podemos até encontrar íntegros, né? Cada dia parece mais difícil. E dedicados também. Agora, é muito difícil encontrar os três atributos numa só pessoa. E Salazar, indiscutivelmente, tinha uma inteligência superior, até reconhecido por quem poderia ser adversário ou até inimigo, desde que tenha um mínimo de honestidade intelectual, uma inteligência realmente superior, uma integridade absoluta, pese aqui a redundância, em nome de uma integridade absoluta, uma vida ascética, e uma dedicação total, completa à coisa pública, não é? Aos negócios do Estado, com anulação ou diminuição considerável da própria vida pessoal, não, da própria vida privada. Enfim, eu acho que aqui já foi aqui uma pincelada, não? umas boas pinceladas a respeito de Salazar.
Agora não sei Com qual certeza. perguntas específicas O- ou assuntos dentro do tema podemos aprofundar. Eu fiz uma lista de perguntas Claro. e para conseguirmos então dissecar o tema, e a minha primeira pergunta seria agora perguntar exatamente o que foi o Estado Novo. E também, se me permite, na mesma pergunta, a relação, proximidade ou semelhança com o Estado Novo que houve também no Brasil com Getúlio Vargas. Sim, isso está tudo dentro do quadro, porque vamos lá ver uma coisa. Nos anos 20, sobretudo, né? Logo após a Primeira Guerra, existe uma, uma fraqueza, uma falha ou uma falência do Estado liberal. Chame liberal, ou demoliberal, ou Estado democrático, ou Estado moderno, ou o que seja. Mas há uma incapacidade patente em cumprir a primeira função, a função mais básica, mais fundamental do Estado, que é garantir a ordem. E surgem, em vários pontos, em vários países da Europa e também em outras partes do globo, surgem iniciativas que recusam tanto a democracia liberal de um lado, como o comunismo do outro. Portanto, seria uma terceira via, uma terceira posição. E existe também, dentro dessas reações, existiu, como a reação portuguesa, que seria até uma quarta via, uma quarta posição, que é a, a recusa do demoliberalismo, a recusa do comunismo ou do socialismo marxista, mas também a recusa de tentações do que Salazar chamava a tentação totalitária, que poderia até ser justificada em determinadas circunstâncias, mas que o Estado Novo não foi por aí. Quer dizer, aí vamos dizer, o pensamento de Salazar não. O pensamento de Salazar recusou também essa ideia. Há alguns cientistas políticos que qualificariam, e a mim parece acertada a definição, tanto para Portugal como para a Espanha, aqui no caso europeu, no caso da Península Ibérica, que seria esta quarta via como o nacional-catolicismo. Acho que é uma classificação bastante justa e bastante precisa do que foi. Portanto, é uma reação tanto à democracia liberal como ao comunismo, ao marxismo, mas com o rechaço das tentações totalitárias. Agora, se eu tivesse de definir o que foi o Estado Novo foi um regime de autoridade, não há a menor dúvida, onde o Estado era forte, sem a necessidade de ser violento. A visão que se tinha era uma visão orgânica da sociedade, não? Foi um sistema que tendeu ao corporativismo, à organização corporativa, e um regime de base católica, não? E aí nós podemos desdobrar em várias coisas, por exemplo. Salazar entendia que a sociedade política tinha de estar ordenada a um fim transcendente. Ela tinha de estar ordenada a Deus. Entendia que as leis promulgadas não poderiam nunca ir contra a lei de Deus, não poderiam ir nunca contra a ordem natural, que é exatamente o contrário do que nós vemos hoje em dia.
Era um regime naturalmente anti-individualista, que dava muito valor, que dava o valor fundamental não só à família, né? A essa comunidade natural, e depois a todas as outras que vêm daí, alguns chamam de corpos intermédios, todas as comunidades naturais que o homem vai formando naturalmente ao longo da vida. Então, uma visão profundamente anti-individualista. Era uma visão também profundamente anti-luta de classes. Entendia que a complementaridade, que a harmonia entre os diversos corpos era algo que deveria ser defendido. Enfim, era um regime que dava um grande valor à família e à função da família como educadora, não é? Enfim, eu veria basicamente essa descrição, né? Perfeito. Agora, justamente o rechaço de Salazar, aquilo que ele chama de tentações totalitárias, seria, por exemplo, o hegelianismo, que propunha já um Reich de 1000 anos, por exemplo, nos regimes nazistas e fascistas. Isso eu pergunto, porque eu coloco isso que eu gostaria de perguntar, a relação de Salazar com o fascismo, propriamente dito, e justamente é comparar essas duas doutrinas, ou seja, de certo modo, esse nacional-catolicismo com o fascismo. Olha, não há dúvida que havia pontos em comum. Havia, sobretudo já nos anos 30, enfim, até a guerra, até a Segunda Guerra, havia até semelhanças mais estéticas até do que outra coisa. Agora, pontos em comum, inimigos em comum, não há dúvida. Agora, desde o princípio, Salazar entendia que o Estado, e aqui é um problema bastante complicado que também não pode ser tratado em pouco tempo, porque o fascismo ou os fascismos são o fascismo é um fenômeno bastante complexo e são muitas as definições e interpretações. Nós temos desde de quem interprete o fascismo como a reação nacionalista e que vem do mais profundo da alma dos povos, né, contra todos os fatores de dissolução, até o que é muito retratado e assim é entendido pela publicidade, ou melhor, pela propaganda que nós temos hoje em dia, enfim, com filmes, com livros, com todo tipo de publicações. Para Salazar era muito importante a noção de que o Estado é um funcionário da nação. E jamais no pensamento de Salazar qualquer tentativa de fazer do Estado algo extremamente forte e que tivesse desconsideração por esses corpos intermédios e pela pessoa humana seria inaceitável. Portanto, não passaria pela cabeça de Salazar e não houve no Estado Novo nada que pudesse ser, por exemplo, vejamos aqui uma coisa, nunca o Estado se sobrepôs ao direito da família, à forma como educar os seus filhos, jamais. Depois, uma ideia de que a sociedade política ou o Estado teria de estar ordenado ao fim transcendente, teria de estar ordenado a Deus, teria de estar ordenado ao bem comum, quer dizer, o bem comum
esse princípio motor de todo o pensamento de Salazar e de tudo que ele tentou plasmar na construção política que se conhece como Estado Novo. Então, tudo que fosse contrário a isso, o que impedisse isso, não era bem visto por ele. Apesar dos inimigos em comum e dos pontos em comum que teriam, quanto à ordem, quanto à autoridade, quanto ao anticomunismo, quanto ao anti-individualismo, ao antiliberalismo, tudo isso, sim, eram pontos em comum. Até alguns chegaram a dizer que o Estado Novo seria um fascismo de cátedra. Não sei se já ouviu a expressão. Não, nunca ouvi. Mas isso vai depender muito de quem faz a crítica. Agora, não há nada, quer dizer, houve coisas, por exemplo, como a mocidade portuguesa, que muitos dizem, da mesma maneira que existia em Itália uma mocidade, que existia a Hitlerjugend, bom, então por isso estão na mesma família. Mas não há entre os tratadistas de ciência política de vários quadrantes, hein? Não se aceita essa... há um parentesco, estão enquadrados naquela reação de que falei há pouco, contra o Estado, a fraqueza do Estado liberal, mas não podemos dizer sem o aspecto totalitário, ou sem o aspecto... porque repare uma coisa, há tantos aspectos, nós podemos pensar nos vários fascismos, no fenômeno fascista, enfim, em si. A realidade alemã era uma muito diferente da realidade italiana. Depois, ambos países, há uma questão muito complicada aí entre Estado e nação. Por exemplo, no caso italiano, uma unificação bastante tardia, né? Estamos a falar em 1870, por aí, depois a unificação dos Estados alemães sob a batuta prussiana em 1871, quer dizer, o Estado era algo relativamente novo ali, não é? Então, Mussolini dizia que seria não a nação que construiria o Estado como a sua organização política, mas ao contrário, né? A partir do Estado é que criaria uma nação. Portanto, em cada país houve uma realidade. Mas em Portugal houve uma tentativa fascista, com Rolão Preto e os camisas azuis, não é? E que foram ilegalizados pelo Estado Novo. Portanto, É algo havia semelhante ao diferenças profundas. integralismo? Olha, houve também, é a mesma coisa, eu não conheço profundamente, quer dizer, não conheço a questão integralista, acho que há novamente pontos em comum. Agora, pelo que eu me lembro, pelo que tenho lido e tudo, Plínio Salgado tinha uma componente católica muito forte, não é? Ou Sim, não? sim. Ou estou enganado? É a impressão que eu tenho. Portanto, havia diferenças substanciais. E depois, no caso brasileiro, com o regime já presidido por Getúlio Vargas, também houve uma ilegalização do integralismo, não foi? O integralismo foi só afastado ou chegou a ser ilegalizado também? Chegou a ser abolido oficialmente, Sim. depois que fizeram uma tentativa de golpe de Estado que fracassou. Sim. E são movimentos que estão relacionados entre si, que têm muito em comum, mas que depois
há divergências que se sobrepõem, é o que me parece. Perfeito. E uma pergunta, mesmo que ela já tenha sido elencada, de certo modo respondida, quando você fez a distinção entre ditadura e tirania, que é uma distinção muito boa, seria falar sobre até que ponto a oposição política era permitida. Se nós poderíamos considerar um regime autoritário de repressão, que é Bom, algo que se fala muito hoje em dia e tenta-se, não é, aumentar a coisa. sim, aqui também uma outra questão importante. Não entendo muito bem a pergunta, mas o que acontece é que o Estado Novo não era um regime democrático, era um regime antidemocrático. E isso era muito bem explicitado, anunciado, reconhecido. Portanto, era a posição oficial. E não havia nenhuma obrigação, porque parece que a democracia. Bom, e aí o que é que entendemos também por democracia? Poderíamos pensar, para facilitar o raciocínio, é um regime que está baseado na soberania do povo, na soberania popular, não é? E também podemos ver isso adiante. É um mito, nunca existiu, não existe e não vai existir. No sufrágio universal, que já foi definido por um Papa como uma mentira universal, na partidocracia. Não é? Então, basicamente, é um tripé que é o que define a democracia. Ora, isso não é uma religião, ou melhor, é uma religião, quer dizer, tem sido apresentado como uma religião de fanáticos, não é? Porque qualquer regime que não encaixe dentro desse modelo, então teria todos os defeitos e teria que estar sempre numa posição defensiva e justificante e tal. No Estado Novo, o que existia era assim: olha, eu usaria até as palavras não de Salazar, nem de um português, mas de um equatoriano que viveu no século XIX e foi presidente do Equador. E ele dizia, e que morreu mártir, e ele dizia que o regime ideal seria um regime no qual houvesse liberdade para tudo e para todos, exceto para o mal e para os que praticam o mal. Sabe de quem eu estou a falar? Do Garcia Moreno. Exatamente, exatamente. Então, o que eu lhe diria é o seguinte: o Estado Novo refletiu um pouco toda aquela, todos os componentes que derrubaram a Primeira República, todos aqueles componentes que formavam aquela frente. Então houve, por um lado, foi uma solução, podemos dizer, de compromisso que se conseguiu. Quer dizer, existia uma oposição com figuras representativas dessa oposição e que tinha uma intervenção. Agora, não nunca conseguiram, quer dizer, apresentavam listas em eleições, que ali havia tanto havia uma Assembleia Nacional que também tinha características muito especiais, né? Funcionava só uma parte do ano, não havia o sistema de partidos, eram pessoas, eram indivíduos que participavam, que candidatavam nessas listas, a oposição apresentava listas,
nunca conseguiam avançar, chegavam a obter até alguns resultados, não se permitia a atuação do comunismo, o Partido Comunista havia sido legalizado, aliás, como os partidos em geral não podiam funcionar, existia uma união nacional, aí também nós podemos ler e ouvir diversas críticas, como que dissessem que havia um partido único. Ora, como pode ser um regime antipartidário com um partido? A União Nacional era o nome. Jamais foi um partido, jamais foi necessário, foi obrigatória a filiação na União Nacional, que era mais uma frente dos apoiantes do regime. Para um cargo público, jamais foi obrigatória a adesão à União Nacional, portanto, por aí não foi. Eles apresentavam candidatos com listas para deputados, apresentavam candidatos para a presidência, para a eleição para a presidência. Nós sabíamos, enfim, sabia-se muito bem quem era, eles tinham a sua intervenção, mas não... Todos que quisessem colaborar poderiam, mas obviamente havia limites. Era um regime antidemocrático. Ponto. Não há muito mais o que dizer. Perfeito. Depois houve, ao longo do tempo, houve alterações. Já quando Salazar foi sucedido pelo professor Marcelo Caetano em 1968, o professor Marcelo Caetano entendeu que havia que liberalizar algumas coisas. Essa oposição passou a ter uma presença mais forte, com mais atividade. Aí podemos discutir se foi uma decisão acertada ou não, porque sempre os comunistas aproveitaram, a maçonaria, né? Aproveitavam-se bastante das facilidades que foram dadas. Mas o que temos de reter é isso. As pessoas de boa vontade, as pessoas de bem, quem tinha preocupações com o bem comum podia participar, e há casos realmente extraordinários. Há casos extraordinários de comunistas que se converteram em apoiantes do Estado Novo, né? Isso é uma coisa que até um dos primeiros dirigentes do Partido Comunista, que mudou de nome nos anos, aí por volta de 1920, 20 e poucos, o Partido Comunista tinha outro nome, já não me recordo o nome dele, e também que é alguém que foi devidamente cancelado depois dos anais do Partido Comunista, porque passou a ser um apoiante do Estado Novo. Enfim, houve vários casos de conversões, podemos dizer. E agora, como foi a relação com Angola e Moçambique? Apesar de no início já ter falado sobre as várias turbulências nessa relação, poderia aprofundar um pouco mais como a história se desenrolou? Olha, ali, uma coisa que nós temos que ter em mente é que e a própria geografia já nos dá a indicação. Portugal, desde o princípio, já sentia que estava ali como que mais ou menos isolada, não é? Aquela franja atlântica ali da Península Ibérica. E depois da unificação da Península Ibérica por parte dos reis de Castela, Leão, Castela,
e Portugal fica de fora, e que era necessário buscar pontos de apoio fora da península e fora do continente europeu para poder defender a sua identidade e a sua autonomia. Então, a partir de 1415, com a tomada de Ceuta, é o que dá início à grande expansão ultramarina portuguesa e que vai, de alguma maneira, transplantar o torrão natal, né, por todos os continentes, né, quase todos os continentes. Então, durante 2/3 da existência nacional, Portugal teve essa vocação marítima, essa vocação a que eu chamo euro-ultramarina. Durante 2/3 da sua existência, quer dizer, o centro de gravidade nacional estava realmente no ultramar. E à medida que passa o tempo, isso ficou muito mais notado. O que se passa é que a partir de 1945, com a vitória, União Soviética por um lado, Estados Unidos pelo outro, começa esse processo fortíssimo, essa ação, chamavam de descolonização. E aqui é novamente uma confusão proposital, que é confundir colonização com colonialismo, que também são duas coisas diferentes. A colonização é um esforço civilizador que começou há muito mais tempo e que é característico de Portugal e de Espanha, como construtores de nações, e que não tem nada a ver com o colonialismo, que é um fenômeno típico de potências industriais e do século XIX, né? Bem mais tarde. Em um caso, nós temos a ocupação e uma imigração, ou melhor, visto desde cá, uma transplantação de pessoas e que vão para ficar e para construir dentro de um império. No outro, nós temos empresas, temos negócios que se estabelecem sem a ligação mais profunda do que isso. O terrorismo em Angola, o terrorismo começa em 1961, em Moçambique em 1964. É muito comum, como o resultado final foi a entrega dos dois territórios ao imperialismo soviético. As pessoas pensam que aquilo teve origem, quer dizer, o conflito teve origem desde a União Soviética até a China e tudo, que é certo, realmente houve, e bastante forte. Mas os Estados Unidos tiveram, e outras potências europeias também tiveram um papel fundamental na disseminação desses focos de insurgência, mas que eram teleguiados desde o estrangeiro, desde o exterior. No caso, não se esqueça que naquela altura, na chamada Guerra Fria, o Sul da África tinha um papel fundamental, a Rota do Cabo, né? Além de todas as questões de minérios, como petróleo, que foi descoberto em Cabinda, né? Que seria hoje norte de Angola. Há o caso de um
E quando foram avisar Salazar que haviam descoberto petróleo em Angola, e que achavam que aquilo era uma grande notícia, que seria uma maravilha, e Salazar respondeu, era só o que nos faltava, que agora mesmo é que os grandes interesses vão estar com os olhos postos ali. Enfim, isso começa ali. Agora, eu posso só acrescentar algumas coisas que talvez no Brasil poucas pessoas saibam. No caso específico de Moçambique, por exemplo. Moçambique tem, deve ser mais ou menos uma vez e meia o território da França. A defesa do território foi organizada, quer dizer, as populações eram organizadas num sistema de autodefesa. Quer dizer, qual seria o país, o governo, o regime, enfim, que enfrenta o que seria caracterizado por uma insurgência local, né? Seria uma insurgência popular, digamos. Qual seria o governo que entregaria armas à população para que ela se auto-organizasse, se autodefendesse? Tanto em Angola como em Moçambique, o que dá início, o pontapé inicial, no caso de Angola, que foi em março de 1961 e que foi com um massacre de milhares de pessoas, e aqui estamos a falar em crianças, em bebês, em mulheres, em velhos, num determinado ponto que pensavam que assim Portugal largava, abria a mão, com medo, com choque, e o efeito foi exatamente o contrário. Bom, o que eu posso dizer é que foram 13 anos de operações militares. Também um dado que pouca gente deve saber no Brasil: mais da metade dos efetivos militares que combateram a guerrilha e o terrorismo eram de etnia africana, defendiam Angola e Moçambique como terra portuguesa. Grandes feitos militares, até o mais condecorado oficial do exército português que atuou em África era ele mesmo de etnia africana, oriundo da Guiné. O que é impressionante é como é que se pode, como é que logisticamente, né, em termos de logística, em termos de material, de gente, de equipamento, de planeamento estratégico, tudo isso, enfrentar uma guerra de guerrilhas em 3 teatros de operações, separados por milhares e milhares de quilómetros. E como é que Portugal conseguiu fazer tudo isso? E se não tivesse sido a Revolução do dia 25 de abril de 1974, que aliás foi feita justamente para isso, porque chegaram à conclusão de que depois de 13 anos de guerra não conseguiam o objetivo que pretendiam. Então foi necessário um golpe de mão na retaguarda, um golpe de mão em Lisboa, para fazer com que tudo caísse. É assim. Excelente, uma ótima explicação, até ressaltar o apoio dos próprios nativos africanos à causa de Portugal, do Estado Novo, é realmente muito impressionante. Isso é uma das características fundamentais. Ora, existe um autor norte-americano, um antigo militar norte-americano, John Ken, John P, há uma inicial P, Ken,
C-A-N-N. Ele estudou no King's College em Londres e ele especializou-se em algo que ficou conhecido como a maneira portuguesa de fazer a guerra. Ele referia-se justamente a fazer uma comparação entre a atuação dos portugueses em África e dos estadunidenses no Vietnã. Situações completamente diferentes, mas a questão da contra-insurgência, do combate à guerrilha, e é bastante interessante. John P. Ken, The Portuguese Way of War. É muito interessante. E aí ele descreve, e talvez seja até melhor do ponto de vista de um estrangeiro, mostrar como é que isso foi logrado. Muito bem. Até... Diga. Então, a minha outra pergunta seria sobre a relação de Salazar com os papas até a chegada, então, do Concílio Vaticano II e a relação dele com Paulo VI. Que parece que foi uma relação bem ruim, na verdade. Foi bastante ruim. Na época de Salazar, quando se dizia católico, era católico, ponto. Não havia sequer a necessidade de especificar católico da tradição, ou católico tradicional. Como eu disse, era um homem profundamente católico, sabe que ele foi seminarista, né? Ele foi vários anos seminarista, mas depois de 9 anos, ele resolveu seguir a carreira acadêmica. Sentiu mesmo que a sua vocação era a vida acadêmica, e de facto assim foi. Também pode parecer incrível, mas desde que assumiu o Ministério das Finanças, ele sonhava com regressar a Coimbra e à cátedra. De facto, foi um sacrifício para ele. Foi um sacrifício. E depois a chefia do governo e tudo. Para ele a vida eram os livros e os estudantes. Mas, enfim, ele sofreu bastante com tudo que ocorreu na igreja, sobretudo a partir do concílio, né? E já mais já quando introduziu-se a missa, enfim, já a missa nova, né, chamada missa nova. Portanto, para ele era algo que não existia, mas isso já veio bem depois. Mas o próprio desenvolvimento do concílio e de todas as novidades que vieram a partir dali, para ele foi bastante difícil. Levou-se muito bem com Pio XII. Com João XXIII já não tem elementos, agora com Paulo VI, de facto, foi bastante difícil. Posso mencionar um episódio? Por exemplo, Paulo VI recebeu em Roma, recebeu no Vaticano, né? Melhor dizendo, recebeu no Vaticano a visita dos chefes guerrilheiros, marxistas, comunistas, que atuavam na África portuguesa contra Portugal. Paulo VI recebeu, e pouco depois foi a sua visita à Fátima, onde Salazar foi recebê-lo, como se nada tivesse acontecido, e cumpriu com o seu papel na altura, tanto como chefe do governo, como de católico. Mas foi bastante difícil. Depois houve também a questão do Padroado do Oriente, houve a questão de Goa, que afetou bastante também as relações, porque foram depois reconhecer um cardeal em Bombaim, e Goa invadida pela União Indiana, né, que foi invadida
18 de dezembro de 1961, Lisboa, que havia sido durante séculos a Roma do Oriente, não é? Quer dizer, aquilo foi como que um bufetão, não é? Uma bufetada em Portugal que tanto fez pela evangelização dos povos e tanto fez pela Igreja no mundo, não é? No Oriente, em África, na América. Enfim, foram relações bastante complicadas. Depois, já nos anos 60, com determinados bispos que atuavam tanto no ultramar como na metrópole, e que já demonstravam que estavam no mundo, já não para converter o mundo, mas já estavam convertidos ao mundo. E com preocupações políticas, né? Com democracias e oposições, e tudo sempre aproveitado, né? Ou acompanhado pelo inimigo comunista, né? Sempre. Mas é isso, foi uma época bastante complicada, já dos anos 60, e Salazar sofreu muito com tudo isso, com a questão da igreja. E agora, a minha última pergunta seria Sim, sobre como foi a industrialização no período de Salazar. Como você bem disse, ele ressuscitou a economia. sim. E qual condição estava Portugal durante a guerra e no pós-guerra? Há uma... Há, há estatísticas e gráficos que demonstram isso de uma maneira tão loquaz que nem as palavras são necessárias. A situação, quando Salazar assume o Ministério das Finanças em 1928, ou a chefia do governo em 1932, nós estamos a falar de dois países diferentes. Porque a industrialização, ou o desenvolvimento da indústria, tinha como condição necessária a construção ou a reconstrução da infraestrutura que ou não existia ou estava em péssimo estado. Tudo isso foi tratado pelos vários planos de fomento. Mas eu dou-lhe um exemplo mais concreto. Toda a indústria moderna portuguesa que existia e já não existe mais foi obra do Estado Novo. Vou-lhe dar outro dado que talvez no Brasil não saibam. No dia da Revolução, 25 de abril de 1974, qual era a maior empresa ou o maior grupo empresarial da Península Ibérica? Muita gente vai pensar alguma empresa espanhola. Não. Era uma empresa portuguesa, um grande conglomerado industrial, mas que também incluía finanças, incluía seguros, chamado Companhia União Fabril, mais conhecida aqui como CUF, CUF. Era um grande grupo que fabricava desde ácido sulfúrico a navios e que fabricavam desde subprodutos de petróleo até locomotivas. E passavam por banco, por seguro, por química, agroindústria, enfim, era uma grande empresa. Essa empresa foi completamente destruída. Dou outro exemplo. A siderurgia portuguesa
também foi durante o Estado Novo. A Siderurgia Nacional chegou a ter a maior nave de laminação da Europa. Estamos a falar aqui anos 60, com 900 metros. A indústria automotor, por exemplo, todos os setores modernos da economia foram introduzidos pelo Estado Novo. E depois tudo desmantelado, né, devidamente desmantelado, de 1974 para cá. Outro dado que eu vou dar é que quando nós examinamos um conjunto de países europeus, não digo mercado comum ou União Europeia ou Comunidade Econômica Europeia, porque não existia na altura. Se nós examinamos os dados de crescimento econômico de 1928 até 1974, nós vamos ver que o período de maior crescimento da economia, por um lado, e de maior convergência, que é como se diz, a convergência entre Portugal e outros países europeus considerados desenvolvidos, né, ou ricos, foi justamente durante o Estado Novo. E são dados que qualquer pessoa pode procurar, são acessíveis na internet e aqui não estamos a falar de publicações de pessoas desconhecidas, mas vamos aos institutos de estatística, vamos ao Banco Mundial, vamos a publicações autorizadas. Então, o período áureo da economia portuguesa foi durante o Estado Novo. Também posso dizer que durante o mesmo período, foi o maior crescimento também registrado na Europa, superior a de vários países conhecidos, superior a de Inglaterra, de França. A economia portuguesa crescia à volta de 13%, 10, 11, 13% já no fim do regime, portanto, pouco antes da Revolução de 74. Agora, uma coisa que é muito importante dizer, que o Estado Novo não tinha essa preocupação, isso não era... Quer dizer, Salazar sempre sentiu uma aversão, e aí é uma coisa um bocado chestertoniana, não? Se pudéssemos dizer assim, ou de coincidência, porque ele tinha uma certa aversão à grande cidade, à grande indústria, à sociedade de consumo, sociedade de massas. Era uma pessoa profundamente que tinha muita ligação à terra. Ele preferia que as cidades fossem pequenas, ele preferia que as famílias tivessem os seus meios de produção. Quando nós examinamos todo o tipo de habitação popular que foi criada em Portugal durante o Estado Novo, nós vemos sempre aquela ideia da dimensão humana de tudo, né? Da dimensão familiar, da pequena horta, do pequeno jardim, de uma casa iluminada, ventilada. Mas, apesar disso, tinha de dirigir a economia também, na senda do desenvolvimento, da industrialização, mas tudo que fosse equilibrado, né? Aí que é a dificuldade de tudo. Uma ênfase nos recursos próprios, né? Na utilização dos recursos próprios e não no endividamento, que seria uma coisa muito fácil, né? E que depois criava uma dependência para o resto da vida, para todas as gerações. Tudo foi um equilíbrio, bastante complicado de ser obtido e que vingou durante 4 décadas. Não sei se respondi a Respondeu sua pergunta. perfeitamente.
Eu fiz questão de realizá-la, inclusive, porque nós vemos hoje, do mesmo modo que a democracia ela é um dogma, o mesmo se diz da economia, no sentido que torna-se algo indefensável uma intervenção estatal na economia liberal. Enquanto que nós vemos que, pelo contrário, em Salazar havia uma moderada intervenção estatal para regulações, porém não um engessamento propriamente dito da indústria, não é? Não, Esse absolutamente. contraste Sim. com uma economia liberal, a gente poderia chamar então a economia de Salazar como uma economia tradicional, pelo contrário. Totalmente, uma economia tradicional, quer dizer, não era uma economia em que o Salazar falava muito na questão plutocrática, né? Como a flor do mal do pior tipo de capitalismo. Né? Quer dizer, ele entendia que não podíamos ir nem para aquele caminho, deixar a pessoa como indivíduo, né? Inteiramente abandonada a essas chamadas forças de mercado e o que fosse, e naturalmente não no outro extremo, que era a absorção de tudo por parte do Estado. Nós também já tratamos disso quando falamos da questão do fascismo, dos fascismos e das tentações totalitárias. Tinha de haver ali um equilíbrio entre as duas coisas, quer dizer, nem o Estado poderia substituir-se à iniciativa que existisse, né, da parte de indivíduos ou de grupos ou de empresas, mas também não podia deixar a população à mercê de especulações e manipulações, não podia deixar a população à mercê dessas campanhas de consumistas e materialistas e hedonistas, né? Enfim, tudo que nós vemos hoje é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Portanto, se eu tivesse de resumir tudo, o Estado Novo foi uma reação forte, mas uma reação duradoura, né? Longa, né? Sólida, durante aquelas 4 décadas de reação, e repito, ao liberalismo, ao marxismo, e já dentro, né, no quadro da reação que surgiu, a tudo que fosse estatismo exagerado, né, extremado. Eu penso que foi uma solução portuguesa, uma solução de estrutura portuguesa, dentro da realidade dos portugueses e da realidade de Portugal. Isso é uma outra característica do pensamento de Salazar aqui. Jamais pensou numa panaceia que fosse utilizada assim como um remédio, né? Para todos os países. Cada sociedade deveria procurar a sua fórmula política. E uma outra coisa interessante também é que, para Salazar, o poder tinha 4 características fundamentais. Depois, a maneira como as sociedades políticas se organizassem era outra coisa. Mas 4 características fundamentais: a força, a independência aqui, a independência, agora vou usar algo bem morrasiano, a independência da opinião e do ouro, né? Da opinião e da finança, da opinião e do dinheiro. Portanto, força, independência, estabilidade. E a estabilidade aqui entendida de 2 formas: estabilidade
no tempo, não, na duração, e estabilidade no exercício, um exercício constante, estável. Força, estabilidade, força, independência, estabilidade e, por último, prestígio. O prestígio, a ideia, aí já entroncando com a ideia de autoridade, né? Poder como algo de coerção, né? Mas a autoridade como um poder com adesão voluntária, né? Assim, eu reconheço a autoridade em tal pessoa que ela tem o conhecimento, ela tem a sabedoria, ela tem a experiência, e ela dá o exemplo, ela transmite o exemplo, a transmissão do exemplo desde cima, muito fundamental, né, para tudo isso. E hoje em dia nós temos exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Hoje em dia nós perdemos completamente a noção de tudo isso. Nós temos delinquentes, né, dedicados à política, não são políticos, né? Que são delinquentes dedicados à política e estados que foram transformados em conglomerado de máfias, né? Infelizmente. Enfim, mas num mundo onde as pessoas veem com normalidade que os pais matem os próprios filhos, não é? O que é que nós podemos esperar? É claro que um regime como o Estado Novo tem de ser considerado um mal absoluto, né, por esse tipo de gente. É assim. Então, muito obrigado, Dr. Marcos, pela sua exposição muito boa, muito concisa e completa, respondeu plenamente todas as minhas perguntas. E então eu encerro esta entrevista e gostaria de perguntar se o senhor teria mais alguma consideração a fazer antes de finalizarmos. Olha, deixa eu ver, eu diria três coisas. Bom, primeiro, agradeço a sua gentileza, a sua amabilidade pelo convite, e peço desculpas, porque é muito difícil, porque organizar tudo em pouco tempo. Há tanto que pode ser dito sobre Salazar, sobre o Estado Novo. Algo que eu acho muito interessante era aprofundar a questão do pensamento político de Salazar, porque ele não fez tudo, ele não fez tudo o que ele gostaria de ter feito, pelas circunstâncias, pela situação em que estava, porque ele era o poder foi delegado pelos militares e por aquelas forças que formavam a situação. Mas ele tentou, através de um equilíbrio realmente extraordinário, conseguiu assegurar a defesa de determinados, de quatro, enfim, de 5 ou 6 valores. Não sei se está lembrado, onde ele conseguia definir que não discutimos Deus, não discutimos a pátria, não discutimos a família, não discutimos a autoridade, não discutimos a glória do trabalho e o seu dever, quer dizer, como núcleo fundamental de tudo que tinha de ser levado adiante. E o resto, empiricamente, com a experiência, com tentativas, e ajustando aqui, ajustando ali, mas o núcleo fundamental era esse. É tudo que eu digo. Eu estou à sua disposição, se quiser, uma outra oportunidade para aprofundar mais a questão do pensamento político e da formação do pensamento político de Salazar, quais foram as fontes, também é bastante interessante. Temos aqui toda uma física política, né, que pode ser utilizada como instrumento para explicar muitas coisas e para tentar solucionar problemas em países diferentes. O próprio pensamento do Murras, como você mesmo falou no início, né? Sim. É muito interessante ser tratado também, um assunto também de digna consideração. E com Fundamental, sempre certeza, atual. sempre. Então, com certeza, haverão outras oportunidades, outros temas a serem tratados. Eu agradeço, então, muito pela presença nesta entrevista e Muito eu encerro obrigado. por aqui. Muito Muito, obrigado pela muito sua obrigado, presença. Sr. Luiz. Obrigadinho. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado. Até uma próxima.